Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Notai que os acontecimentos se encadeiam de tal sorte que Maria se vê privada de quaisquer socorros humanos, sendo o rebanho encurralado no estábulo a sua única companhia naquele momento em que, achando-se só, ela tem que acreditar num parto real, em que, sob a influência magneto-espiritual, os fatos se passam para efetivar a ilusão sobre esse ponto, em que finalmente se verifica o aparecimento de Jesus sob o aspecto de uma criancinha que ela recebe. Notai que nenhum historiador de Jesus fala do trabalho do parto de Maria, nem das consequências que pudera ocasionar. Os espíritos fortes farão sentir que, sendo a Judéia um país quente, as mulheres eram aí morenas fortes e vigorosas, e que assim as condições mórbidas do ponto de vista das consequências do parto deviam ser quase nulas. Efetivamente, em certas latitudes, a mulher se encontra, se não livre, ao menos aliviada de uma parte de seus sofrimentos. Mas Jerusalém, Nazaré, Belém de Judá não se acham em condições idênticas às das margens do Ganges, tão a miúde citadas em casos semelhantes. Maria, portanto, devera ter estado doente como qualquer outra mulher durante um certo tempo. Ninguém disse uma só palavra a tal respeito. Ao contrário, logo na manhã seguinte recebeu os pastores, aos quais o anjo se manifestara e lhes apresentou o menino. Ela era, já o temos dito, um espírito muito puro, tendo por missão prestar-se à obra que se havia de realizar e não procurava, como fazeis, compreender o mecanismo dos atos ocultos. Avisada pelo anjo de que teria, aos olhos dos homens, um filho de essência diversa da sua, diversa da essência humana do vosso planeta, obedece e desempenha com fé, submissão e amor à tarefa que aceitara. Avisada pelo anjo de que não seria mais que um instrumento, recebeu, como obra do Espírito Santo e sem inquirir da natureza da solução do problema, o filho que acreditou ser o fruto das suas entranhas e do qual tinha que se encarregar aos olhos dos homens. Que os que sem cessar controvertem não digam que foi ou que teria sido uma fantasmagoria, um embuste. Não, a vossa natureza está sujeita a muitos mistérios que não compreendeis e cuja fonte única é a combinação dos fluidos de que dispomos para a vossa utilidade e vosso progresso. Jamais agimos sem propósito. Cumprimos sempre as vontades do Senhor. O que ocorreu era necessário a iniciação da nova era transitória, na qual a humanidade então ia entrar, a fim de preparar o advento da era atual do Espiritismo, o advento da nova revelação. A cada era uma revelação, progressiva e apropriada às necessidades dos tempos, ao estado das inteligências e aos reclamos da época, velada pela letra quanto convenha, ensinando-vos sempre a verdade, gradualmente, na medida do que podeis receber e conservar, levantando pouco a pouco a ponta do véu que a esconde aos vossos olhos. Jesus trazia um corpo semelhante ao vosso, como bem o disseram os apóstolos. Seu corpo não tinha a aparência do vosso? Suas necessidades aparentes não foram as mesmas? Sim,
Jesus teve um corpo semelhante ao vosso, mas não da mesma natureza. Seu nascimento foi obra do Espírito Santo, por isso que seu aparecimento foi preparado por uma gravidez aparente e, conseguintemente, por um parto também aparente, obra uma e outro dos Espíritos do Senhor, executada conforme já o explicamos. Tal aparecimento só Jesus o podia fazer. Aquela missão lhe competia, primeiro, como encarregado que é do progresso humano, depois, por ser entre os espíritos elevados que sob a sua direção se acham consagrados à obra do progresso do vosso mundo e da sua humanidade, o único que pelo seu poder nas altas regiões seria capaz de assimilar aos do vosso planeta os fluidos superiores que servem para a formação dos corpos nos mundos fluídicos e, desse modo, constituir o corpo misto de que usava, quase material, e que aos olhos humanos se afigurava o corpo do homem da terra. Finalmente, por ser o único capaz de manter uma existência terrena aparente. Efetivamente, Jesus, Espírito perfeito, puro entre os mais puros de quantos sob a sua direção trabalham para o vosso progresso, vossa regeneração, vossa transformação física, moral e intelectual, a fim de vos conduzir à perfeição. Jesus, não sujeito a encarnar em nenhum planeta, conhecia todos os fluidos adequados a produzir o aparecimento por incorporação e a encarnação em todos os mundos, quer materiais, quer fluídicos. Assim como as leis universais, naturais e imutáveis, suas aplicações e apropriações. Só ele, portanto, tinha a ciência e o poder de construir para si, debaixo da aparência corporal humana, aquele invólucro de natureza perispirítica, apto a longa tangibilidade, destinado a lhe servir para o desempenho da sua missão terrena. Só ele tinha o poder de deixar esse invólucro e de o retomar a todo instante, mantendo os elementos que o compunham sempre prontos a se reunirem ou dissociarem, por ato exclusivo da sua potente vontade. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.